Eu preparei um projeto passo a passo, onde eu te ensino a fazer uma jardineira. Eu vou te ensinar a trabalhar a monoqueima, além de te ensinar o engobe, tratamentos de superfícies cruas. Eu sou a Norma Vilar, artista plástica. O que é a monoqueima? É uma queima só. Você ganha tempo, você economiza espaço, você economiza energia com a monoqueima. Normalmente se desenvolve duas queimas no processo cerâmico. A primeira queima, que é o biscoito da peça, que ela deixa do estado de argila e se transforma em cerâmica. E depois acontece uma outra queima, que é quando acontece aquele efeito de esmaltação, que é o vidrado, né? A pintura, onde deixa a peça ainda mais resistente, mais bonita, que dá aquele efeito vidrado bacana. A monoqueima, você já faz isso de uma vez só. Quando você queima em baixa temperatura, o que acontece? Existe uma liberação dos gases, né? E ele quer sair por algum lugar. Então, essas peças, às vezes, elas não ficam tão perfeitas como a aplicação depois dela queimada, numa segunda queima. Então, eu recomendo mais para peças decorativas, para peças artísticas, dá para utilizar numa boa. Para peças utilitárias, eu recomendo você queimar em alta temperatura, tipo 1300 graus. Eu vou fazer uma jardineira com uma emenda aparente. E eu fiz um molde aqui, partindo de um quadrado. Eu peguei um quadrado, peguei um compasso grande, coloquei a ponta seca aqui, fiz um semicírculo e recortei, formando assim o meu molde. Então, de vez em quando eu vou checando, ver se dá certo. Qualquer coisa eu posso pegar uma parte dessa massa e adicionar aqui. Para isso, para fazer a emenda, eu faço assim. Eu pego um pedacinho, sobreponho mais ou menos 1 centímetro e vou dando uma batidinha. Como uma espátula de metal, eu venho alisando, vou virar e ajustar as emendas do outro lado. Vou colocar o molde e recortar. Eu vou aplicar um pouco de amido de milho agora, porque eu vou fazer uma textura. Então, para não colar o material que eu vou usar para fazer a textura, o amido de milho ajuda bastante. Eu poderia usar uma toalhinha de crochê. Eu tenho esse material aqui, que é uma espécie de um joguinho americano. Usando as réguas guias, eu permaneço as réguas. Eu vou passar o rolo agora para plantar este material na minha massa cerâmica. Removo delicadamente. E agora, acompanhando esse movimento de curva, em um dos lados eu vou fazer esses detalhes. E aqui embaixo eu vou tirar um pedacinho, deixando reto. Com uma esponja umedecida em água, fazer um refinamento aqui nas bordas. Agora uma etapa muito importante. Eu preciso deixar esse projeto perder a umidade para eu levantá-lo depois. Tem que ser com a argila ainda num ponto que eu possa movimentá-la. E não pode ser muito molhada, porque ele pode desmoronar. Então, a sacada é encontrar esse ponto de equilíbrio. O teste que eu costumo fazer é assim, erguer o projeto. Se eu perceber que ele já engomou um pouquinho, eu já posso levantar e formar um cone. Esta jardineira aérea eu vou fazer com a emenda aparente. Então, eu abri a placa, fiz a textura, aguardei perder a umidade. Agora eu vou articular para já ir levando no formato de um cone.
Eu vou utilizar um torninho manual, vai acordando a argila e vai movimentando, fechando o formato do cone. Vou recortando aqui, passando várias vezes o incisor no mesmo lugar até recortar a massa cerâmica. Agora eu vou riscar aqui na lateral, passar a barbotina e fazer a colagem sobrepondo. Eu vou usar uma ferramenta, uma madeirinha, para ajudar a segurar a peça na hora de fazer a costura. É uma espátula de madeira, com a barbotina, que é a argila diluída com a água. Ela vai ser a nossa cola. Aplica os dois lados. Vou introduzir a espátula para servir de apoio. Vou sobrepondo e fazendo uma pressão. Com uma argila bem plástica, bem molinha, eu vou colocar uma tira de reforço aqui dentro. Faço um cilindro e coloco aqui por dentro. Este anelzinho de tira de reforço vai sustentar melhor o meu projeto. Olha que bacana a parte de sobreposição. Agora eu vou reforçar aqui essa costura. Eu vou colocar uma tirinha de reforço com um cilindro, uma massa e vou integrar. Então um cilindro bem fininho. Para costurar eu posso usar um palitinho, desses palitinhos usados para fazer a unha, dá super certo. Vou fazendo uma pressão delicadamente, mas ainda mantendo essa ideia de sobreposição. Dei uma alisadinha. Essa parte aqui lisa, eu vou aproveitar e fazer a minha assinatura. Eu tenho um carimbo de acrílico com a minha assinatura. Eu vou passar um pouquinho de amido de milho, vou colocar de cabeça para baixo, porque depois eu vou deixar essa peça pendurada ao contrário. Vou trabalhar com 3 furos, então eu olho bem por cima e vou dividir partes iguais. Com este perfurador, basta fazer uma pressão circular e remover a massa. Com este mesmo palitinho, agora eu vou ornamentar todo o entorno para depois passar um fio. Eu vou fazer um degradê utilizando 2 tons de verde. Eu tenho este verde aqui, que é o verde cromo, e um outro verde claro. Utilizando um pincel bem macio, eu venho aplicando de cima para baixo. Eu vou fazer 50% da peça, mais ou menos até aqui, com o verde. Os outros 50% eu vou vir com esse verde mais claro. E aqui nesse detalhe do recorte, eu vou deixar na cor marfim, que é a cor da minha massa cerâmica após a queima. Com o verde cromo ainda molhado, eu venho com o verde claro e faço uma integração. Aqui eu já venho de uma forma mais delicada para ir parando, acompanhando a linha da textura. Se necessário, pode vir com o dedo fazendo uma remoção, limpando se porventura invadir um pouco essa parte lisa que eu pretendo deixar marfim. O que é legal, gente, é a criatividade de cada um. Vocês podem ousar e desenvolver projetos totalmente livres, né? Que é só uma sugestão, uma ideia de forma de trabalhar com um engobe, fazendo uma integração. As cores, os engobes, eles são miscíveis entre si, dá para fazer combinações lindíssimas. É isso aí. Agora eu aguardo a secagem. Quando ela ficar mais opaca, eu aplico uma outra demão, seguindo o mesmo procedimento, e vou queimar a 1000 graus após secagem. Ela vai demorar para secar naturalmente aí uns 4, 5 dias, dependendo do clima.
Nós estamos aqui num dia de chuva, gostoso, né? Após a peça secar plenamente, ela entrou no ponto osso. Eu vou fazer o refinamento antes da queima. Então toda essa parte mais rústica da modelagem dá para vir com uma esponja umedecida, passando um estilete ou um cartãozinho e melhorando este acabamento interno. Só tome cuidado para não remover o engobe. Eu estou trabalhando sobre uma esponja, porque assim eu posso apoiar a minha peça, protegendo um pouquinho mais. E após este procedimento de refinamento da peça, eu vou queimar a 1000 graus. Vou aplicar o esmalte transparente e fazer então uma queima só, otimizando o meu tempo. Aqui eu tenho um esmalte transparente, ele está verdinho assim porque eu adicionei o corante comestível nele. E aí eu vou aplicar uma camada bem aplicada, cobrindo toda a minha peça cerâmica. Para esse procedimento é muito importante estar bem seco. Neste projeto eu resolvi aplicar o esmalte transparente só externamente e por dentro eu vou deixar depois na cor marfim, na cor da minha cerâmica. E eu vou queimar a 1000 graus.